Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast da Casa Espírita Allan Kardec de Cerquilho. Nosso objetivo é levar até você, de forma clara e acessível, os ensinamentos da doutrina espírita, através das obras que são a base do nosso conhecimento. Neste primeiro episódio, apresentamos um resumo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Uma obra fundamental que, através de perguntas e respostas, nos revela o que são os espíritos, o propósito da vida e o nosso papel no universo. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões. Vamos começar? Olá! Olha, uma das perguntas mais antigas, né? Que mexe com todo mundo, o que acontece depois da morte? Hoje a gente vai mergulhar numa obra assim fundamental para quem busca essa resposta, O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Exatamente. Foi publicado lá em 1857 e é bom a gente lembrar, né? O livro não traz as ideias do Kardec, mas sim uma compilação, uma organização que ele fez Isso. dos ensinamentos que vieram de espíritos superiores através de vários médiuns diferentes. É a base da doutrina espírita. Então, nossa missão aqui hoje é, assim, explorar um pouco esses ensinamentos, pegar as ideias principais sobre o que são os espíritos, como funciona a reencarnação e que leis morais seriam essas que regem o universo segundo a obra. Vamos lá. Beleza dos espíritos, até as relações deles com a gente, aqui, os humanos, as leis morais, a vida presente, a futura, enfim, o destino da humanidade. É bem abrangente. Então, vamos começar pelo básico mesmo. O que seria a alma? Ou o espírito, né? Nesse contexto do livro. A obra faz questão de se diferenciar de outras visões, não é? Faz, sim. Ela contrapõe duas ideias principais. O materialismo, Aham. que vê a alma só como uma energia vital que acaba quando o corpo morre, né? E o panteísmo, que pensa a alma como uma faísca de um todo universal, mas que perde a individualidade depois da morte. E a visão espírita? A visão espírita define a alma como um ser moral, sabe? Distinto da matéria, que continua sendo ele mesmo, com sua individualidade depois que o corpo se vai. A alma é a causa, o princípio inteligente, não só um efeito biológico. O livro também diferencia isso do princípio vital, que seria energia comum a todos os seres vivos, plantas, animais, Entendi. e também fala do perispírito. Ah, sim, o perispírito. Explica um pouquinho melhor isso, que às vezes gera confusão. Claro, pensa no perispírito como, tipo, uma ponte, um elo. É um envoltório semimaterial, nem tão denso quanto o corpo, nem tão sutil quanto o espírito puro. É ele que liga o espírito ao corpo físico e permite essa interação durante a vida encarnada. É como se fosse o tradutor entre os dois, sabe? Entendi, faz sentido. Uma interface, então. Ok. Então, se a gente não é só matéria, mas sim um espírito imortal usando um corpo temporariamente, isso já puxa direto uma das ideias mais fortes, mais conhecidas da doutrina, a reencarnação. Como que o livro explica esse ciclo? Olha, a reencarnação é apresentada como a lei de justiça de Deus e também como um motor para o progresso. A ideia é que os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Isso. E aí eles vão progredindo, aprendendo, evoluindo moral e intelectualmente através de muitas vidas. Várias existências corporais. Pode ser aqui na Terra ou em outros mundos também. Cada vida é uma chance de aprender, de corrigir erros do passado, desenvolver virtudes. Não é para reencarnar em animais, tá? Isso é diferente da metempsicose. Ah, bom ponto essa distinção. O objetivo final é a perfeição relativa, né? Se tornar um espírito puro. E essa questão de poder escolher as provas antes de reencarnar. Como funciona isso? A gente escolhe passar dificuldade? É uma ideia complexa, né? Mas, segundo o livro, especialmente os espíritos mais conscientes, mais evoluídos, podem sim escolher o gênero das provas que vão enfrentar. Isso visando o próprio adiantamento. Não é escolher sofrer por sofrer, mas escolher desafios que vão ajudar a desenvolver o que falta. Para espíritos menos evoluídos, as provas podem ser mais, digamos, designadas para eles.
mas sempre com esse fim educativo. E o esquecimento das vidas passadas, porque a gente não lembra, né? Geralmente não. E isso é visto como uma bênção, uma dádiva mesmo. Imagina carregar o peso de todos os erros, de todas as relações passadas. Nossa, seria complicado. Pois é, o esquecimento permite focar na experiência atual, nos aprendizados que ela oferece, sem tanta bagagem que poderia atrapalhar ou confundir. Faz sentido. E o que guia essa jornada toda? Esse processo de aprendizado e evolução. O livro fala muito sobre leis, né? Sim. Leis morais. Isso, as leis morais ou naturais. A ideia é que elas estão escritas na nossa consciência. São universais. O livro organiza em 10, falando de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, diferenciando a necessária da abusiva, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, que inclui pensar, ter consciência, o livre-arbítrio. Muita coisa. Sim, mas todas elas no fundo se resumem na mais importante, a lei de justiça, amor e caridade. Que tem aquela regra de ouro, né? Fazer aos outros... O que quereríamos que os outros nos fizessem. Exato. É o grande guia moral. E o livre-arbítrio? Como ele se encaixa nisso tudo? Se existem leis, se existem provas, às vezes até escolhidas, onde fica a nossa liberdade de decidir? O livre-arbítrio é central, é fundamental. Apesar das provas, que são como as lições da escola, e das influências que a gente sofre, inclusive de outros espíritos, a responsabilidade final pelos nossos atos é sempre nossa. A doutrina coloca que a fatalidade, o destino, existe mais nos grandes eventos, tipo nascer, morrer, e no tipo geral de provação que a gente vai enfrentar, mas nas ações morais do dia a dia. A escolha de como agir, de como reagir, essa escolha é livre. Interessante essa balança, né? Entre o que está posto e o que a gente decide. E já que você mencionou a influência de outros espíritos e o livro mesmo surgiu dessa comunicação, essa interação continua? Os espíritos ainda se comunicam, influenciam a gente? Segundo os ensinamentos que Kardec compilou, sim, essa interação é constante. Espíritos de todos os níveis, tanto os bons, mais evoluídos, quanto os imperfeitos ou até maus podem se comunicar. Eles podem influenciar nossos pensamentos, sabe? Inspirando para o bem ou tentando para o mal. Por isso o livro bate tanto na tecla da importância do discernimento, de vigiar os próprios pensamentos e de buscar sintonia com o bem. Como diferenciar, então? A dica é: espíritos superiores usam uma linguagem mais séria, digna, focada na moral. Os inferiores podem ser levianos, zombeteiros, usar linguagem chula ou até mesmo induzir o erro de propósito. E tem também a figura do anjo da guarda, né? Ou espírito protetor, que seria um espírito mais elevado, ligado a cada um de nós para guiar, amparar, dar um toque, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele não pode fazer as escolhas pela gente. Entendi. Então, resumindo bastante, né? A visão que o Livro dos Espíritos apresenta é que nós somos espíritos imortais, estamos numa jornada de evolução constante que acontece através de múltiplas vidas, múltiplas encarnações. Isso. E essa jornada é guiada por leis morais que são universais e pelo nosso próprio livre-arbítrio, nossas escolhas. E ainda tem essa possibilidade de interação, de auxílio ou até de influência do mundo espiritual. Exatamente. É uma estrutura filosófica que convida muito à reflexão sobre a nossa responsabilidade individual, sabe? E sobre um propósito maior para a vida. Faz a gente ver os desafios não como punições do nada, arbitrárias, mas como oportunidades de crescimento. Oportunidades que muitas vezes foram escolhidas ou são necessárias para a nossa evolução. É uma perspectiva que realmente pode mudar a forma como a gente encara o dia a dia, né? E isso deixa uma reflexão final no ar. E se cada dificuldade, cada obstáculo que a gente encontra fosse realmente visto assim, como uma lição feita sob medida para o nosso aprendizado espiritual, como será que isso transformaria a nossa maneira de lidar com os problemas? E assim, chegamos ao final da nossa jornada de hoje por O Livro dos Espíritos. Esperamos que este resumo tenha servido como uma porta de entrada, despertando a curiosidade e o desejo de aprofundar-se nos valiosos ensinamentos que esta obra oferece.
As reflexões que compartilhamos são um convite ao autoconhecimento e à compreensão do nosso lugar no universo. Se você sentiu o chamado, busque a obra completa e continue seus estudos. Agradecemos imensamente sua companhia neste episódio de estreia do podcast da Casa Espírita Allan Kardec de Cerquilho. Fique atento para não perder nosso próximo encontro e, para isso, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Até lá, que a paz e a luz nos guiem.